Após o acordo entre Alfredo e Halfdan, os vikings retornaram para Nortúmbria, onde estava acontecendo uma rebelião contra o governante fantoche imposto por eles. Então estabeleceram seus quartéis de inverno no ano de 872 em Torksey, no reino de Lindsey. Aiva, que tinha conquistado o reino de Dublin desde 870, faleceu em 873. Sua morte foi causada por uma doença com efeitos paralisantes que deu origem ao seu apelido, Aiva, o Desossado. Em 873, os mercianos novamente pagaram tributos aos vikings em troca da paz, e no final deste mesmo ano, os vikings estabeleceram quartéis de inverno em Repton, Derbyshire. Um ano depois, o exército viking voltou a atacar a Mércia e conquistou todo o território, sendo o rei Mércio Burgred deposto e substituído por um regente fantoche dinamarquês chamado Ceolwulf. Após esta vitória, o exército viking se dividiu em dois. Halfdan liderou uma metade, que rumou ao norte até a Nortúmbria, onde passou o inverno perto do rio Tyne. A outra metade ficou sob o comando de Guthrum, que rumou ao sul para continuar lutando contra Wessex, onde deixou Repton e estabeleceu uma base em Cambridge durante o inverno. Em 875, Halfdan invadiu e devastou o norte até a Escócia, onde lutou contra os Pictos e os Bretões de Strathclyde. Logo após as invasões ao norte, fez uma campanha até a Irlanda, para recuperar o reino perdido de seu irmão Aiva. Lá, derrotou o exército de Eystein Olafsson, rei de Dublin. No final de 875, Guthrum e seu exército mudaram-se para Wareham, onde invadiram e ocuparam uma posição fortificada. Alfredo fez um tratado com os vikings para fazê-los deixar Wessex. Então os vikings deixaram Wareham e foram para Exeter, mas não demoraria muito para que atacassem outras partes de Wessex. Halfdan retornou da Irlanda em 876. Ele compartilhou as terras da Nortúmbria entre seus homens. Esta terra fazia parte do que ficou conhecido como Danelaw. O governo de Halfdan em Dublin não era seguro e ele foi deposto enquanto estava em York. Ele retornou à Irlanda em 877 para tentar recapturar a cidade, mas se deparou com um exército de vikings irlandeses. As forças se encontraram na Batalha de Strangford Lough. Uma batalha foi travada entre dois exércitos vikings. De um lado, os pagãos sombrios, liderado por Halfdan Ragnarsson. Do outro, os justos pagãos, liderado por Bardur Ivarsson. Apesar do temível exército de Halfdan ter causado grandes perdas nos irlandeses, o resultado final foi um grande revés dos justos pagãos, matando um dos mais importantes líderes dos vikings escandinavos e eliminando de vez essa ameaça das terras irlandesas. No inverno de 877, Ubbi estava numa base viking em Dyfed, no país de Gales, e Guthrum havia chegado em Gloucester, depois de firmar um acordo de paz com Alfredo. Com essa promessa falsa de paz, os dois líderes vikings planejaram um ataque coordenado em duas frentes em Wessex. Ubbi locomoveu-se com seu exército para Devon. Lá foi travada uma batalha próxima de uma fortaleza chamada Arx Sinuit. Oda, o Ealdorman de Devon, era o comandante dos saxões ocidentais, que lutou contra os vikings. O confronto culminou com uma vitória avassaladora da Saxônia Ocidental, que aproveitou o fato do exército de Ubbi ter se enfraquecido durante todos esses anos de guerra. Calcula-se que as baixas vikings
foram de 840 mortos, incluindo Ubbi Ragnarsson, sendo o último filho de Ragnar a cair. Posteriormente, Guthrum atacou Chippenham, onde Alfredo havia passado o Natal, provavelmente durante a noite de 6 para 7 de janeiro de 878. Eles capturaram Chippenham e forçaram Alfredo a recuar com uma pequena força para o deserto. Com seu pequeno bando de guerra, Alfredo não tinha esperança de retomar a cidade dos dinamarqueses, que em batalhas anteriores provaram ser adeptos da defesa de posições fortificadas. Na 7ª semana, após a Páscoa, entre 4 e 7 de maio, Alfredo convocou um recrutamento em um local chamado Ecgbrytesten. Muitos dos homens nos condados ao redor de Somerset, Wiltshire e Hampshire, que ainda não haviam fugido, reuniram-se com ele lá. Após 2 dias, o exército dos saxões ocidentais chegou a Edington. Alfredo sabia que a existência dos saxões dependia diretamente da vitória sobre os dinamarqueses. Então, como forma de encorajar seus homens, proferiu o seguinte discurso antes da batalha: Hoje, diante da barbárie dos vikings que profanam o templo de Deus, é preciso lutar, ainda que as expectativas humanas não sejam as mais promissoras. A vitória do céu é certa, mas não nos é dado conhecer os detalhes do que vai acontecer nesta vida. No começo da batalha, as 2 paredes de escudos colidiram uma com a outra e ficaram nesse impasse durante muito tempo. Em certa hora, Alfredo percebeu a exaustão dos guerreiros de Guthrum, muito por conta de estarem em menor número. Então, o rei saxão atacou ferozmente seus flancos e rompeu com êxito a parede de escudo dos vikings, aniquilando quase todo o exército dos pagãos. Guthrum e uma pequena fração de seu exército escaparam e se refugiaram na fortaleza de Chippenham. Os saxões retiraram todos os alimentos que os dinamarqueses pudessem capturar e esperaram. Depois de 2 semanas, os famintos dinamarqueses pediram a paz, dando a Alfredo reféns preliminares e juramentos solenes de que deixariam seu reino imediatamente. 3 semanas após a batalha, Guthrum foi batizado em Aller, em Somerset, tendo Alfredo como seu padrinho. O convertido Guthrum adotou o nome de batismo de Athelstan. Nos termos do Tratado de Wedmore, o convertido Guthrum foi obrigado a deixar o Essex e regressar para a Anglia Oriental, onde se tornou rei. Certamente a vitória de Alfredo foi uma reviravolta extraordinária na Inglaterra. Ele salvou o reino dos anglo-saxões de uma possível extinção e fortificou o país para possíveis futuras invasões. Se gostou, pedimos que compartilhe o vídeo com seus amigos e não se esqueça de curtir e comentar. Considere também se tornar membro do canal. O seu apoio é muito importante para o nosso crescimento. Esse é o canal Batalhas Épicas e nos vemos no próximo vídeo.